A subida das sete magníficas, Nvidia, tá cara, tá barata, revolução de inteligência artificial, ouro batendo máximas, juro americano de longo prazo subindo, queda no juro de curto prazo, vai acontecer quando? Em maio, em junho. Enfim, há muitos pontos a serem discutidos sobre o mercado americano e é isso que farei no vídeo de hoje, recebendo novamente aqui no canal Fábio Fares, monitor do VR e também professor do Viver de Renda no exterior. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo e falar mais de mercado americano, vou lembrar que no dia de hoje nós abrimos inscrição para a quarta turma do Viver de Renda no exterior. Então, para você, brasileiro, que já deu saída fiscal, pretende fazer isso, quer aprender a investir de maneira internacional, entendendo como funcionam os impostos para o seu caso específico, no Viver de Renda no exterior, ao longo das 3 semanas passadas, tivemos alunos de mais de 60 países e todos saíram entendendo a parte de impostos e como investir de maneira internacional. Então, para você, o curso está aberto hoje. E com uma novidade. Porque somente durante as primeiras 24 horas nós temos um desconto no preço do curso. Quanto é o desconto, Fábio? R$600. R$600 de desconto no Viver de Renda no exterior. Então aproveite, o curso vale muito a pena. Inclusive, hoje eu recebo aqui no canal o professor do Viver de Renda no exterior, monitor no Viver de Renda há mais de 10 turmas, Fábio Fares. Fábio, obrigado pela presença, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, Bruno. É sempre uma honra estar aqui no YouTube conversando com você. Eu gosto muito. E começando então, cara, falando de mercado americano, vamos falar do preço mais importante do mundo. Juros americanos. Como é que estão as expectativas lá fora para a queda de juros? Realmente será no primeiro semestre? Vai ser agora na reunião de quarta-feira? Vai ficar para depois? Como é que tá? Não, a expectativa da reunião de quarta-feira é que ele mantenha os juros onde estão, mas ele comece a sinalizar o afrouxamento do Quantitative Tightening, que é o programa onde ele tira a liquidez do mercado. O Fed vem retirando em torno de 90 bilhões de dólares por mês e ele deve dar sinalizações de quando ele vai começar a diminuir essa retirada para 70 ou 60 bilhões de dólares por mês, deixando mais dinheiro na economia. Aí as pessoas vão pensar assim, pô, mas ele não está segurando a atividade? Não, o Fed já viu que os juros onde está fazendo efeitos, existem rachaduras na economia americana e hoje, nesse exato momento, a precificação é que junho comece o corte de juros com uma pequena chance em ser em maio. Nós tivemos inflação mais alta em janeiro e fevereiro, os dados assustaram um pouco o mercado, mas em compensação, na leva de números da última semana, a atividade já está mostrando bastante fraqueza. A gente teve balança comercial mostrando deflação nos preços. Então, continuando nessa toada, provavelmente junho o Fed corta os juros. O que aconteceu, Bruno, é que lembra no começo do ano quando a gente conversou que tinham 6 cortes na curva pelo mercado? Sim. E o Fed falava em 3. Hoje o Fed e o mercado se encontraram. A curva precifica 3 cortes começando em junho. Então isso já mudou bastante de janeiro para cá por causa dessa alta da inflação. Então o Fed ele vai estar cortando os juros na época da eleição americana também. Ele chega na eleição com os 3 cortes dados, é isso que o mercado tem. Ele deve cortar junho, depois nas próximas 2 reuniões, que se eu não me engano é começo de agosto e meio de setembro, e aí ele para. É isso que o mercado precifica. A expectativa é de um corte, então, no total de 75, 0,75? 75 pontos, a gente está hoje em 5,25, iria para 4,5 em 2024, e o ano que vem tem 4 cortes implícitos na curva. Ah, então no final essa taxa terminal vai ficar em uns 3,5. 3,5? 3,5. Uma taxa ainda razoavelmente alta, se a gente for pensar no histórico, não digo de longo prazo, mas de médio prazo dos Estados Unidos, que teve juros zero durante bastante tempo. Eu acho que isso ficou provado, principalmente depois do Covid e das consequências, que é uma política que não funciona. O mercado já trabalha com uma inflação global um pouco mais alta, inclusive porque quando você tira toda a produção da China, o custo de mão de obra já não é mais o mesmo, então você vai ter custos mais altos de produção. Como o mercado olha para os Estados Unidos, 3,5 de taxa de juros, talvez 3, mas com uma inflação de 2, 2,5. Vamos lembrar que antes do Covid, 2020, fevereiro, os Estados Unidos tinham 1,5, 1,8 de inflação, com o Fed injetando dinheiro. Ele não chegava a 2%. E agora é o contrário, agora ele está tentando fazer de tudo para voltar para 2%. Então a gente sabe que com o tal do reshoring, que é as grandes empresas trazendo as matrizes de produção para mais perto, saindo de China, esse custo de produção vai ser mais alto, dificilmente a gente vai ter uma inflação abaixo de 2, 2,5, como a gente tinha antes. E aí, já pensando nos efeitos desse corte de juros, principalmente para o mercado, que a gente viu ao longo do último ano, com os juros aumentando, foi o mercado mesmo assim subindo. Se a gente pensa no S&P 500, tudo bem que capitaneada ali pelas 7 magníficas, né, 7 empresas praticamente puxando o índice, mas o mercado subiu. Agora, com o corte de juros, a expectativa é de uma subida mais agressiva ainda ou não? Agora que parece que vai aparecer o efeito, o que
que eles estão esperando lá fora? Olha, o que a gente está vendo nas últimas 3 semanas, depois dos dados de inflação e dessa expectativa de uma demora maior, porque o mercado tinha corte em março, depois maio, agora só em junho, é um movimento de rotação. Se você reparar, tirando notícias pontuais que continuam puxando as 6 magníficas, porque Tesla ficou um pouco bem para trás das outras 6, dado ao mercado de carros elétricos que está sofrendo bem no mundo inteiro, a gente começa a ver setores que já estavam bem para trás, começando uma rotação. Então, nos últimos meses, a gente viu o consumo básico, utilities, ganhando espaço, que são as que se beneficiam com os juros começando a cair. Ajudam elas a voltarem a serem atrativas. Mas a gente tem muita coisa acontecendo no grande tema, que foi o que segurou a bolsa no ano passado, inteligência artificial. Então, pontualmente, a gente continua vendo algumas techs animadas, mas eu não sei a percepção de vocês aqui no Brasil que acompanham isso. Desde que o S&P rompeu os 5.000 e agora os 5.100, ele começa a ficar mais seletivo. Não cai, porque também faz, se eu não estou enganado, 18 semanas que ele não tem uma correção de 2% negativo. Desde o final de outubro, desde o Halloween, ele não cai 2% num dia, porém já não tem aquele ímpeto todo de subida, ele vai sendo mais seletivo porque os players começam a rotacionar por setores. Agora pensando em outro aspecto, porque a gente costuma ver correlações muito fortes entre taxa de juros de 10 anos e não só mercado como um todo, S&P, etc., mas principalmente ouro. E lá fora a gente viu a taxa de 10 anos, no final de 2023, ela cai para 3,80 e agora ela voltou para um patamar de 4,3. Mas enquanto isso, o ouro também está batendo as suas máximas. E o Bitcoin também bateu as suas máximas. Não sei se um acabou puxando o outro. Por que você acha que essa correlação está sendo quebrada? O que o mercado está esperando comprando esses ativos que não geram fluxo de caixa, que não pagam juros? Para o Bitcoin eu tenho uma certa explicação. Teremos o halving, tem a questão dos ETFs, mas e para o ouro? Por que ele está subindo assim? Eu vejo, primeiro, uma coisa, muito Banco Central continua comprando bastante ouro, mas a gente está naquela fase, nesse final de ciclo, que está todo mundo se perguntando, quem mente? Porque realmente não tem correlação com nada, e esse movimento, como você bem frisou, dos 10 anos, de dezembro para cá, voltou a subir praticamente 50 pontos, 0,50 na taxa, e o mercado continua resiliente, porém, com gente buscando proteção. Muito do ouro subir, um pouco do Bitcoin subir, porque é o ouro moderno, é a gente buscando proteção para o que pode vir a acontecer, que 5,25 de juros a esse tempo todo, a economia já se mostrando uma atividade mais devagar, mesmo com a inflação sazonalmente um pouco mais persistente, mas dando sinais que vão voltar para a meta, tem muita gente querendo, vamos esperar um pouco que essa festa talvez tenha que dar um tempo. Porém, o S&P imbatível, né? De outubro para cá, não cai 2%. A gente tem sinais e um pano de fundo muito positivo. O que eu acho que é a grande diferença, o que faz essa confusão com a gente, Bruno, é que do ano passado o pano de fundo não era positivo, porque a gente não sabia onde os juros iam parar, quando eles iam parar de subir. A inflação ela não dava sinais de uma tendência de queda, tanto que a bolsa ela veio de julho a outubro do ano passado, ela caiu bem, o S&P chegou em final de outubro com 4.100, 4.150 pontos, e aí engatou a primeira de novo, que foi quando as taxas de juros fecharam, caíram e a bolsa disparou. Chegou janeiro, primeiro print de inflação mais alto, o mercado se assustou, porque o pano de fundo esse ano, ele é muito mais positivo. Pensa um investidor olhando, depois de tudo que a gente viu ano passado, esse ano ele tem uma inflação que, apesar de devagar, continua em tendência de queda e apontando que vai para a meta, porque nós já estamos vendo indicadores antecedentes deflacionários. A desinflação que eles chamam, porque ela não está negativa, mas está caindo. Um Fed que vai cortar juros. Em nenhum momento, mesmo com dados ruins, o Fed falou, não iremos cortar juros. A gente, assim, estamos buscando o melhor momento para iniciar um ciclo de baixa. E os resultados do quarto trimestre das empresas surpreenderam para o lado positivo na média, com empresas entregando o resultado, demissões ainda não aparecendo para alterar o mercado de trabalho. Nós tivemos uns números de emprego revisados, né? O de janeiro, o payroll veio demais, 357 mil vagas, em fevereiro revisaram, cortaram 160 mil vagas nos últimos 2 payrolls, o que deixou uma criação neutra no começo desse ano. O pano de fundo ainda é muito positivo para um cenário de afrouxamento de política monetária. Então, os ativos de risco, e aí entra um pouco também do porquê Bitcoin vai muito bem nesse momento, e as ações continuam indo muito bem, está muito positivo para eles, porque os juros vão cair esse ano. A única coisa nesse contexto todo que pode ser a água no chope da turma é, porventura, um petróleo disparar. Só que a China tem um número positivo, o petróleo vai um pouquinho para cima e nada, não tem continuidade. A OPEC corta a produção, o petróleo não reage negativamente. E os maiores compradores hoje de petróleo, China e Estados Unidos, para repor reserva. Então, assim, o pano de fundo é muito positivo e a gente continua acreditando que vai ser um ano muito bom, por isso os ativos de risco estão tendo esse comportamento
comportamento mesmo com a demora dos juros caírem. E esse ponto dos juros, ele é muito importante, pessoal. Agora a gente está falando de queda de juros curtos, né? Seria o equivalente a uma Selic, a Fed Funds Rate. Mas se a gente olha o juro longo, no ano passado, quando ele caiu, estava em 4,5, foi para 3,8, foi o resultado da Bolsa Brasileira no período. A gente tinha um Ibovespa que subia 3% até outubro, veio a queda de juros de longo prazo, ele subiu uns 12 em novembro, mas uns 5 em dezembro fechou, né? No juro composto com uns 20% no ano. E aí, quando o juro começou a subir, em janeiro, o Ibovespa devolveu uma boa parte disso, foi o pior janeiro dos últimos anos. Então, o juro americano, de fato, é o preço mais importante do mundo. E aí, pensando no juro longo, você acha que vai ficar nessa casa de 4% realmente, com o juro curto caindo para 2%? Não. É esperado que essa madrugada o Banco do Japão comece a subir juros lá, dado depois da renegociação dos sindicatos, mais salário, mais dinheiro. O Japão está com a inflação alta, a bolsa subindo. E a gente sabe que o Japão é o grande banco do mundo que empresta dinheiro barato para todo mundo. Então, um pouco desse movimento também é um rearranjo de diferencial de juros, onde a moeda de funding vai ficar mais cara. Tanto que, se eu não estou errado, o dólar passou de R$5 hoje no Brasil, muito por desmonte de posição de carry trade e rebalanceamento de índices lá fora. Então, tem essa outra pitada de interesse para quem gosta de macro, que o Japão, depois de décadas de juros negativos, está indo para a normalização de sua taxa por causa de aumento de salários, inflação mais alta, o que afeta a curva de juros americana, o que afeta o Brasil, afeta emergentes. Interessante. E vamos pegar esse gancho do dólar para depois, mas antes eu queria perguntar um pouco das 7 magníficas. Claro. Na verdade, eu quero focar naquela que é a mais magnífica de todas agora, que é a Nvidia. Se o pessoal pensa, nada subiu mais do que o Bitcoin, a Nvidia subiu mais ano passado do que o Bitcoin. Então, a Nvidia está surpreendendo o mercado já há algum tempo. Eu lembro quando você começou a comentar de Nvidia no Viver de Renda, eu pensava, mas é por causa de cripto. Daqui a pouco passa essa onda. Passou uma onda, veio a outra, e essa eu acho que vai durar muito tempo, que é a onda da IA, porque é uma revolução realmente, a gente vai começar a usar a IA cada vez mais, sem nem saber que está usando, já vai estar embarcado em aplicativos, em celulares, em carros autônomos. E eu queria saber a tua opinião, acompanhando de perto lá, qual é a percepção? A Nvidia tá cara realmente, ou ela tá até barata perto do que ela tá entregando em termos de crescimento de resultado, sendo que isso pode ser só o começo? Porque eu já vi executivos da Nvidia falando que o ChatGPT foi o momento iPhone da inteligência artificial. Se a gente pensa no momento iPhone, lá o primeiro iPhone para agora, já foram 15 lançamentos, a Apple virou esse colosso. Então, será que a Nvidia realmente pode ser a empresa mais valiosa do mundo durante um tempo assim sustentável? Tem grandes chances de. Hoje começou nos Estados Unidos o GTC, que é uma conferência da Nvidia, que inclusive o CEO vai falar agora no final da tarde. Duram 5 dias, são workshops e tudo mais. E ela está muito à frente da concorrência, e isso dá uma grande vantagem para ela. É muito difícil, num momento como esse, eu sei que o pessoal de valuation me mata por causa disso, mas falar se está caro ou está barata, porque, por exemplo, na época de cripto lá atrás, quando ela era a única que fazia as minerações, os chips de mineração, todo mundo falou que ela estava cara. Sim. Aí ela só ficou barata porque o governo americano deu uma canetada, olha, você não pode vender chip para a China. Foi quando ela fez o low no final de 22. Depois disso, ela se reinventou, conseguiu fazer uma linha de chips e agora ela está entregando inclusive chip com o IA dentro dele já. E a gente sabe, eu não acho que o mercado de IA começou. A gente está engatinhando na capacidade de coisas que a gente vai ver pela frente. Ela tem toda a tecnologia. Pelo que eu li, pelo que eu entendi, as concorrentes dela estão ainda alguns passos para trás. E ela está surfando isso sozinha. A gente, provavelmente, essa semana eles vão anunciar mais novidades sobre a Nvidia. Ela subiu demais? Subiu demais. A bolsa está subindo desde o final de outubro. Ela não respira, a bolsa não respira. Eu não ficaria esperando muita coisa, porque comparado, como você falou, com o Bitcoin, apesar dos movimentos mais amplos do Bitcoin, nesses momentos de ciclo que vocês já passaram 3 halvings, né? Sim, 3 halvings. Ele respira um pouco e vai embora, respira um pouco e vai embora. Quem fica esperando o melhor momento, como que fica na festa? Não, nesse ciclo, principalmente, o cara tá a ver navios, porque ele quase não caiu. Nvidia também tá nesse momento. Imagina que seria um ciclo do halving da Nvidia e as pessoas que ficam esperando, não, eu vou esperar ela chegar a $300, talvez não chegue. Porque a gente sabe que ela criou tanto valor que talvez o novo piso dela seja esse agora, porque tem muito mais coisa para vir. E um ponto interessante, enquanto o Fábio estava respondendo, eu fui olhar, lógico que o indicador só não diz muita coisa, mas fui olhar o preço-lucro de Nvidia. E pelo preço-lucro atual, pegando os últimos 12 meses, aquilo já divulgado, está negociando a 70 vezes lucro. Pelos resultados projetados, está negociando a 35. Então o pessoal espera que no ano o lucro novamente dobre, né? Pagar 35 vezes lucro numa empresa que está dobrando de lucro a cada ano, realmente não dá para falar que é algo exagerado. Tem muitas outras empresas cujo lucro não vai dobrar, algumas delas com lucro mínimo, que ficaram dando prejuízo durante um tempo,
tempão que você pega e tá negociando a mais do que isso. Então, realmente não dá para falar que a Nvidia está cara. Dá pra gente falar que, olha, não tá barato, agora caro, realmente acho um pouco de exagero. E aproveitando que você tocou na questão do Bitcoin, como é que tá a percepção do pessoal lá fora? Porque aqui no Brasil só se fala em Bitcoin, em cripto. Lá também tá a mesma coisa ou não? Como tem umas empresas boas, o pessoal continua olhando a empresa? Não. Cripto também tá chamando muita atenção porque tem, além do halving, pela primeira vez na história, democratizou com os ETFs. E isso trouxe muita atenção. Então, para quem não era específico do ramo, hoje você liga lá na CNBC, estão falando do ETF de cripto por causa do fluxo gigantesco que está indo de dinheiro para lá. O IBIT da BlackRock, se eu não me engano, ele foi o ETF mais rápido a chegar a 10 bilhões de ativos sob gestão. Isso chama atenção porque a mídia tem que divulgar isso e todo mundo estava interessado. Porque, querendo ou não, goste você de cripto ou não, acredite você em cripto ou não, agora ela é um ativo regulado via um ETF que você pode ter acesso. Isso dá confiança para muita gente. E o FOMO que gera nas pessoas vendo o preço subir, agora ele tem acesso a um negócio que é democrático e rápido. Ele já está acostumado, ele já investe, ele vai e compra um ETF. Então, ganhou muito barulho, muita atenção isso nos Estados Unidos, sim. Muita gente que eu conheço queria comprar Bitcoin e falava, cara, é complicado, se eu compro e deixo na corretora, eu vi que ano passado a segunda mão quebrou, FTX, então eu prefiro ficar de fora. Na hora que lançou o ETF, o pessoal foi lá e comprou porque falou, pô, agora é muito fácil, a BlackRock tá lá, um ETF gigantesco, basta comprar. No momento a taxa é muito baixa também, eles estão com renúncia de taxa, tava cobrando 0,12, tem outros que cobram taxa zero, inclusive, mas como a BlackRock cresceu muito, daqui a pouco ela tá cobrando uma taxa mais baixa que os outros. Enfim, é um caminho sem volta, isso deve acontecer. E o ETF de Ether, você acha que vai lançar esse ano? Eu acho que sim, falam em maio, junho, querem aproveitar o momento e nessa semana agora que passou, Londres anunciou que está aceitando os regulations lá para serem as aplicações para o ETF de Bitcoin, dessa nova formulação, na Bolsa de Londres também. Interessante. Então, porque o europeu não pode usar ETFs americanos, né? Eles têm algumas restrições. Então, Londres, depois meio óbvio, né? Ver o sucesso, ele fala, opa, vamos listar também. Então, agora, provavelmente no segundo semestre, também vão ser listados na Europa, aproveitando o momento que a gente está nesse ciclo. Bom, e agora uma última pergunta, Fábio, para encerrar aqui, que é sobre, uma pergunta ingrata, né? É sobre direção do dólar. Porque você mesmo falou aqui no começo do vídeo, pô, o dólar voltou a passar de R$5 aqui no Brasil. A gente tem esse movimento no Brasil já continuado desde agosto do ano passado de queda de juros. Temos reunião do Copom na quarta-feira e todo mundo espera que nós tenhamos novamente mais uma queda de 0,5 ponto percentual. Aí o Brasil cortando juros, uma inflação que em si está comportada, mas dando sinais de que ela deve voltar a subir aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos não está cortando juros ainda. E talvez só venha cortar lá para maio. O que você espera do dólar esse ano? Na verdade, eu sei que é ingrato isso, né? Porque no longo prazo todo mundo espera a mesma coisa, aquele sul. Mas você acha que pode ter algum movimento mais forte do dólar ou não? Por conta dos juros ainda altos no Brasil no final, a gente consegue manter o câmbio comportado? Não, eu acho que essa quarta-feira o Banco Central ele vai mudar o comunicado dele, vai tirar o plural das reuniões e vai falar que ele antevê alguma coisa para a próxima reunião, só para não se comprometer com o forward guidance por causa de tudo isso. Os juros americanos demorarem para começar a cair, o Japão subir juros também afeta o mercado emergente, porque dos fluxos de entrada no Brasil fica mais caro, que é o carry trade, quando você pega dinheiro em juros barato e aplica dinheiros em juros caros. Tem espaço para cair os juros aqui, mas por hora a gente vai ficar aqui nesses 5. Eu ainda estou otimista para o primeiro semestre e eu acho que esse real volta a ficar apreciado frente ao dólar. Eu quero escutar da turma do 4,50, mas assim, um 4,70, um 4, talvez a mínima do ano passado, que foi 4,68, ainda seja viável, mas não é duradouro, porque a gente sabe, Brasil cortando juros, América começando a cortar juros também, começam a ter que olhar o micro. E quando olha o micro do Brasil, a gente já vê uma inflação que não cede mais na velocidade e talvez não fique. Temos um fiscal que talvez venha uma surpresa negativa no segundo semestre de uma mudança de meta zero para menos 1% do PIB, que seja, eu estou emprestando dinheiro mais barato para um devedor que está com um buraco maior. Isso joga contra. Então, eu não esperaria esse dólar se manter muito tempo abaixo de 5 e quem pensa em dolarizar, e é isso que a gente bate muito na tecla, vai fazendo suas compras frequentes, pegando um preço médio, porque assim, o cenário é muito dinâmico e muda sempre. A gente não é pago para adivinhar, a gente é pago para fazer. Então, faça. Porque querendo ou não, também você ainda pega uma bolsa americana que está subindo e pode subir muito mais. Então, uma coisa compensa a outra. Geralmente é assim, né? Quando a bolsa americana está caindo, todo mundo fala, agora é hora de comprar a bolsa americana.
americana. Se está caindo é que tem uma crise, não vai afetar só os Estados Unidos, vai se espalhar pelo mundo todo. E na crise o pessoal procura segurança e o dólar sobe. Agora que o dólar está mais comportado, aí você fala, poxa, mas a bolsa americana subiu muito, mas você paga mais barato no dólar em comparação à bolsa muitas vezes. Porque se tiver uma crise, esse dólar volta lá para uns 5,80, como já aconteceu na época da pandemia, talvez até passe disso. E por mais que a gente discuta a direção do dólar, enquanto vai estar o câmbio, você vê boletim Focus tentando prever isso, a realidade é que para o investidor de longo prazo, tanto faz. O melhor é você pegar mensalmente e definir um certo percentual do seu portfólio para estar em ativos dolarizados. Todo mês você vai lá e faz uma operação. E aí, ao longo do tempo, o seu preço médio acaba ficando mais interessante. Então, pense sempre nisso, até porque a trajetória do mundo ela é imprevisível, mas como os americanos crescem mais do que a gente, geralmente, com uma inflação mais baixa, a boca de jacaré que eles abriram para a gente tende a continuar. Até porque, pensando que vai impulsionar ganhos na próxima década, provavelmente, inteligência artificial estará à frente do processo. Total. Cadê a empresa brasileira de IA? Cadê uma empresa brasileira produzindo chips? Você não vê a Positivo competindo com a NVIDIA e nunca verá. Exato. Né? Então, justamente por conta disso, vamos investir naquilo que está à frente, na vanguarda tecnológica do mundo. E aí o mercado americano ele é sempre muito bom para isso. Fábio, para encerrar, cara, um recado final para a audiência, inclusive se quiser vender o peixe do Viver de Renda no Exterior também, fique à vontade. Bem, como vocês sabem, a turma 4 do Viver de Renda no Exterior foi aberta hoje, as inscrições estão abertas e nessas primeiras 24 horas nós estamos dando um desconto especial de R$600. Viver de Renda no Exterior, muitos perguntam qual a diferença dele para o Viver de Renda. Ele é específico para o exterior. Então, se você quer investir no exterior ou está no exterior e quer aprender a investir de forma eficiente, o Viver de Renda no Exterior é para você. A gente te ensina do básico mesmo, bem do básico, como é o começo do Viver de Renda e vai avançando até você sair com um portfólio montado. 95% dos alunos das 3 turmas saíram com o portfólio já rabiscado, no mínimo rascunhado, com os pitacos que eu dou para todos. Eu forço eles a fazerem isso. E no último módulo, como o Bruno falou no começo, a gente dá ênfase para cada região que tem aluno, pegando a parte chata, a parte tributária, de conta especial, fala um pouco de sucessão e eficiência. Faço convite para vocês, tivemos mais de 2.000 alunos até agora e será um prazer participar da sua jornada de investimentos e te ajudar a investir de forma mais eficiente. Então, pessoal, principalmente o brasileiro que já está morando no exterior, que já deu saída fiscal, pretende fazer isso, dê um voto de confiança que você não irá se arrepender. Fábio, obrigado pela presença. Obrigado, a quem Bruno. assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.